doutor, o senhor é um homem bom, e eu queria lhe fazer uma proposta. Eu tenho uma filha de 14 anos, e eu quero entregar ela para o senhor, porque eu sei que o senhor vai cuidar bem da minha filha. Ele disse: minha senhora, como eu poderia fazer uma coisa dessa? Eu sou um homem casado, eu sou um homem crente, tenho temor de Deus, eu não vou fazer uma loucura dessa nunca. Mas Senhor, é tão simples, o senhor pode arrumar uma casinha na periferia baratinho, coloca ela lá, sustenta ela. Isso é, irmãos, tolerado demais no Pará. Existe assim, com muita facilidade. E eu já ouvi, irmãos, mulheres dizerem que isso é normal por parte dos homens, que faz parte da natureza do homem. Eu já ouvi mulher na igreja, irmã crente, ir lá e dizer: olha pastor, a situação está difícil, assim, assim, assado, mas eu sei que ele não pode, ele é homem é assim mesmo, justificando esse tipo de comportamento lascivo. Então veja bem, esse comportamento ele pode ser socialmente aceito até, dentro de determinado lugar, incentivado e tolerado até pela igreja. Tolerado até pela igreja. Mas a Bíblia está dizendo que este comportamento está errado, e nós precisamos dizer isso, e precisamos lutar contra este tipo de comportamento. Em segundo lugar, essa atitude precisa ser refreada. Na verdade, as três atitudes, né? A prostituição, a impureza e a lascívia precisam ser refreados. Nós precisamos dizer isso às pessoas, que é possível ter controle, sim. Nós não somos só animais, irmãos, irracionais, que não têm controle. Nós temos controle. Agora nós temos que exercer esse controle antes de chegar no momento em que estamos fora de controle. Aí nós nos colocamos em determinadas situações, chegamos a um determinado ponto em que perdemos o controle e queremos ter controle lá. Não vamos ter. Você tem que recuar e ter controle da situação, evitando a aparência do mal. Então, duas atitudes nós precisamos ter em relação às três primeiras obras da carne: prostituição, impureza e lascívia. Precisamos dizer que essas práticas são pecaminosas, são erradas, são frutos da carnalidade, da nossa natureza caída. A nossa natureza adâmica é que clama por essas práticas. Em segundo lugar, precisamos lutar para refrear essas práticas e seguir então o conselho de Paulo no verso 24: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Eu assisti uma biografia sobre Gandhi, e Gandhi então fala sobre a importância do autocontrole. Não era cristão, era um budista, e ele falava então que havia momentos na sua vida que ele tinha que ter esse autocontrole, inclusive em relação à sua esposa. E a Bíblia também nos diz que nós precisamos ter, né? Quando fala que nós devemos muitas vezes nos abster do relacionamento sexual para a prática da oração. A Bíblia fala disso também. Então é interessante que muitas vezes nós não temos consciência dessas coisas, mas é importante compreender que nós temos que ter controle sobre essa situação. Agora, é preciso ir exercendo esse controle. Não é possível fazer como um jovem que eu conheci, que se converteu, e ele tinha uma vida muito dissoluta antes de se converter. E aí quando ele se converteu, um dia ele falou assim: eu vou lá para a zona de prostituição para evangelizar as prostitutas. E ele tinha tido um problemão com isso. É como se fosse um teste para ele, né? Só que ele estava muito novo ainda na fé, e ele caiu. Então, irmãos, nós já vimos no estudo que fizemos anteriormente que uma das formas de lutar contra a carne é fugindo dela. O diabo a gente resiste, não é? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a carne, muitas vezes, nós temos que fugir dela. Então é preciso ter essa consciência para que possamos refrear, crucificar a ação da carne na nossa vida. Amém? Amém. Alguém gostaria de